Tá, antes da gente estudar os classificadores em si, vamos entender uma, um cenário, né, que a estatística estuda, um campo da estatística que a gente estuda, que é sobre a relação entre variáveis. A gente consegue medir, né, matematicamente o grau de associação entre duas características. Por exemplo, para verificar se elas têm uma influência ou não uma na outra, tá? Por exemplo, pessoas muito altas tendem a ter pesos maiores e pessoas mais baixas tendem a ter pesos menores. Então existe uma relação biológica aí entre peso e altura, tá? Seria mais uma relação física do que biológica, tá? Então, assim, a gente chama de correlação esse grau de dependência entre duas características, tá? Essa relação, ela pode ser de dois tipos, ou ela pode ser uma relação causal, ou seja, uma característica causa um evento na outra. Por exemplo, você está exposto à radiação, causa câncer, tá? Agora, causa câncer de, sei lá, de estômago, tá? E existe também coisa do tipo, o, o uso ou ter o hábito de tomar refrigerante, ele está relacionado com câncer de estômago. Então, aqui no caso da radiação, não, de fato, fisicamente, biologicamente, a radiação ela altera as moléculas, né, e altera o DNA, fazendo com que as células cresçam de forma desordenada, então ali gerando o câncer, tá? Então é uma relação de causa. O não causal é a situação do refrigerante, assim, não tem uma explicação, é, até pode ter, tá? Mas eu desconheço. ah, um relacionamento físico ali as moléculas que estão presentes no refrigerante e as nossas células, né? Se elas conseguem de alguma forma alterar aí. E também essa não causal, ela não significa que é uma regra, tá? A causal é uma regra. Então, não existe a hipótese de você ficar exposto à radiação sem que cause alguma alteração no seu corpo, tá? É impossível isso de acontecer. Já a não causal, não, ela não é uma regra. Então, assim, comer muita comida gordurosa entope as veias? Entopem, tá? Causa problemas cardíacos? Causa. Mas eu tenho aí pessoas que, na casa de 90 até 100 anos que têm uma alimentação péssima, mas mesmo assim estão lá sem nenhum problema cardíaco, tá? Assim como eu tenho pessoas que têm uma vida ativa em termos de exercícios, é, se alimenta de forma correta e ela vem a ter aí algum problema de saúde, né, um problema cardíaco em relação a isso, tá? Então, não é causal, é uma relação probabilística, tá? Não significa que se você tomar refrigerante vai ter câncer de estômago. Não. A relação é tomar refrigerante tem uma maior chance, né, uma maior probabilidade de, de ter esse tipo de câncer. Tá? Então, essa é a ideia da correlação não causal, da relação não causal. Tá? Então, é importante que a gente não confunda uma coisa com a outra, porque muita gente confunde
e acaba tirando conclusões erradas. Tá, isso aqui só o que eu já falei. Então, assim, matematicamente, o que é estabelecer uma relação entre duas variáveis, por exemplo, x e y? É que eu vou obter uma função g que eu consiga explicar a variável x através dessa variável y. Então, eu consigo escrever x como sendo uma função g de y, tá? É claro que isso daqui não vai ser uma relação perfeita, dentro dessa função g vai existir um erro aleatório, tá? Que vai fazer com que isso daqui não seja tão exato, vai ser uma coisa, né, vai ter um erro observado. E quando a gente encontra essa função g, a gente estabelece essa função g, a gente consegue fazer duas coisas. Uma é estabelecer o tipo de relação entre as variáveis, que muitas vezes é o objetivo de um estudo, tá? Por exemplo, estudos na área de saúde e de ou biológicas, por exemplo, eles querem relacionar, eh, por exemplo, alguns perfis, alguns comportamentos do paciente com certas doenças. Então, o objetivo da pesquisa deles é simplesmente verificar qual é o tipo de relação entre essas variáveis. Tá? E existe um outro ramo quer dizer, não é um outro ramo, mas sim um outro objetivo dentro da estatística para se estabelecer esse tipo de razão. Se eu consigo essa função g, se eu tenho essa função g, se eu observar y, eu consigo uma estimativa para x. Então, obter essa relação, obter essa função g, faz com que a gente tenha um método que possa prever x dado um determinado valor de y. Tá? Então a gente tem esses dois targets, né, esses dois alvos aqui, ou determinar relação ou fazer previsão. Tá? Para a gente conseguir estudar melhor esse tipo de relação entre variáveis, a gente usa um método chamado gráfico de dispersão. É um método visual, tá? Um método gráfico, onde a gente vai marcar os pontos, né, de um vetor aqui de observações da variável x e da variável y. Ou seja, eu observo duas variáveis em um determinado indivíduo e aí eu marco aqui o ponto. Por exemplo, digamos que x seja a altura e y peso. Se eu observo aqui a altura de uma pessoa, que é 1,70, né, e o peso aqui de 70 quilos, eu vou vir aqui ó, no 1,7, no 70 e marco um ponto, tá? É um gráfico cartesiano tradicional, né, de x e y que você vai colocando os pontos, tá? Só que diferente do que a gente vê lá no ensino fundamental, é que no final isso não forma uma função, tá? Vocês vão ver que a gente tem uma, como eu posso dizer assim, você não tem uma relação perfeita entre x e y. E aí não vira uma função que a gente chama de bijeção, né? Um x está associado somente a um y e o y está associado somente a um x. A gente não vai ter isso, a gente vai ter que x e y vão se relacionar, né, de uma forma aleatória. Mesmo que eles tenham algum tipo de padrão, né, algum tipo de relação entre eles.
Então, assim, quais são os principais, qual é o principal é, meio, tipo de correlação, né? Tipo de relação que a gente está interessado? Basicamente, existem dois tipos de relações: as relações lineares e não lineares. Para áreas da estatística, onde nós estudamos modelos lineares, que são modelos de regressão, modelos de séries temporais, é, deixa eu ver, modelos fatoriais, modelos de análise de variância, tudo que a gente vê basicamente no curso de estatística, acho que a maioria das disciplinas do curso, a gente estuda como obter essa função g considerando que x e y têm uma relação linear, tá? Então, em geral, na estatística a gente busca esse tipo de relacionamento aqui, que é o relacionamento linear. Por que que ele é o mais interessante? É porque, de um ponto de vista de interpretação, ou de estimar ali uma correlação, é que essa relação é a mais direta entre duas características, tá? Já as relações não lineares, elas não têm uma relação tão direta. Elas podem ter uma relação direta em um determinado espaço, mas em outro eles têm um comportamento totalmente diferente. Por exemplo, aqui nesses dois gráficos, o primeiro aqui à esquerda, a gente consegue ver que à medida que o valor de y cresce, o valor de x também cresce junto. É claro que não é uma regra, não é uma função. Ele eles têm uma dispersão, né, aleatória aqui, eles têm um comportamento aleatório, mas ainda assim é uma relação linear. Então significa que x e y têm uma influência clara um no outro. Já aqui no caso de x e z, eu tenho uma relação não linear, né? Nesse caso aqui seria uma relação logarítmica. Então você vê que até esse ponto, em relação a z, x fica variando livremente, tá? Agora, a partir desse ponto em diante, aí já começa uma relação entre x e y, né? Quando y começa a aumentar, e também x começa a aumentar, tá? Mas nessa outra região aqui que tem um maior número de observações, a gente não vê esse tipo de relacionamento. O que parece é que x e y não têm relação nenhuma, tá? Então, as relações não lineares não são tão diretas quanto as lineares. E por isso, as relações lineares são mais interessantes para a gente. Porque é através das relações lineares que a gente chega às conclusões do tipo, é, hábito de fumar causa câncer. Então, quer dizer que eu tenho uma relação forte ali, ou seja, linear entre o hábito de fumar, né, ou a quantidade de coisas que a pessoa fuma e um risco associado a desenvolver um câncer. Tá? Só que é assim, como eu falei ainda agora, não é uma questão de causalidade. Aqui a gente está vendo, nesse exemplo que eu falei agora, é que quanto mais maior o hábito de fumar, maior os riscos. Não é uma relação de causa. Não quer dizer que eu não estou afirmando que quimicamente, biologicamente, as substâncias contidas no cigarro, né, ali durante o fumo, causam o desenvolvimento de um câncer. Não estou dizendo isso, tá? Pode existir isso? Pode, mas quando a gente faz essa relação entre duas variáveis aqui na análise estatística, não, a gente só está dizendo que existe uma relação entre elas, tá? Existe uma relação e uma relação probabilística entre elas.
Bom, como é que a gente identifica quando tem correlação, quando não tem? É, quando eu não tenho correlação, a gente tem um gráfico parecido com esse, tá? É um gráfico que vocês podem ver que o valor de y e x eles estão se distribuindo aleatoriamente pela figura que formam. Eles não aparentam ter nenhum tipo de formato. O formato que eles aparentam ter aqui é de um círculo, né? De uma bolinha, tá? Lembra que eu falei para vocês que a, as forças do universo, da natureza, elas conspiram para que os dados tenham uma relação, é, tenham uma. Os dados não. Tudo que existe no universo, eles tendem a se aglomerar, e quando eles se aglomeram, eles vão formando esse formato esférico, né? Então, isso daqui é o que seria o comportamento livre no universo, tá? O comportamento aleatório entre características. Ele tem esse formato. Agora, quando eu tenho ali um outro formato, aí eu já tenho uma influência de um terceiro. Então é assim. Por exemplo, na astronomia, quando você tem corpos celestes muito grandes, ou seja, que tem muita massa, muitos átomos, eles acabam tendo o formato esférico. Por exemplo, os planetas, as estrelas, né? Buracos negros, esse tipo de coisa. É, Só que, por exemplo, se eu tiver um corpo menor, como asteroides, esse tipo de coisa, tá? Ou satélites, né? Como a nossa Lua. Apesar de que a nossa Lua é grande, né? Então ela tem um formato redondo. Mas tem outras luas, se vocês pesquisarem, né? Outros tipos de satélites, que ele já tem uma forma mais alongada, né? Tem uma forma mais estranha. Não necessariamente ele é uma esfera, tá? Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque é, ele deve estar exposto a diferentes campos gravitacionais e isso, de alguma forma, deforma o comportamento dele, tá? Então aí existe uma influência de uma outra força fazendo com que ele tome um formato diferente de uma esfera. Então, para a gente na estatística, quando você tem esse outro formato diferente da esfera, ele é um formato que ele está sob a influência de algum fator. Então ele indica, né, ele indica que eu tenho um determinado fator influenciando o comportamento das minhas observações. Então, tudo que for diferente desse círculo aqui que a gente vai estar observando é uma situação onde tem um determinado fator que está alterando o comportamento natural das observações. Como esses aqui que a gente já comentou, que são as relações lineares. Então, por exemplo, um objeto mais alongado seria desse tipo, é porque ele está sofrendo uma influência de um fator externo. Nesse caso, né, saindo da astronomia e voltando para a matemática, para a estatística, é, significa que eu tenho um fator que contribui para que x e y tenham uma relação mais próxima, ou seja, o valor de x e o valor de y influenciam um no outro, mas ainda assim eles têm um comportamento aleatório, porque é o comportamento natural desses objetos. Então, as relações lineares são de dois tipos. A positiva significa que existe uma relação direta entre x e y, quando x é maior, y também é maior, ou seja, quando uma cresce, a outra cresce também. Significa que se eu escrevesse matematicamente a relação entre x e y, eu teria uma função linear desse tipo com o a, né, o coeficiente angular, positivo. Por isso que então é chamado de correlação linear positiva. Tá? E ela pode ter intensidades, tá? Ela pode ser fraca, como a gente está vendo aqui, ou seja, existe, né, uma relação, algum fator que está fazendo com que os dados tomem essa forma linear, mas essa força não é tão grande quanto essa daqui.
que está fazendo com que as duas variáveis tenham uma relação quase que perfeita. Ou seja, eu estou diminuindo a variabilidade em relação aos valores de x e y. Tá? Vai ter uma diferença muito pequena na hora de eu relacionar x e y em uma função. Isso significa que essas relações fortes, eu vou ter uma estimativa, né, de, de uma determinada variável, por exemplo, y, eu vou conseguir estimar y muito bem se eu tiver observação de x. Então significa que além dessa combinação linear, eu tenho um terceiro fator aqui, que é o fator aleatório, tá? Somando aqui. Esse fator aleatório faz com que, para um determinado valor de x, o y vai ter uma variabilidade, ele não vai ser um valor único, né? Ele não vai ser uma abjeção. É, e aí ele vai ter essa dispersão, que a gente chama essa outra componente de erro, né? Que é justamente a variação em torno de um determinado valor para um x fixo. A variação de y quando o x está fixo. Já aqui não, você fixou um x, você vai ver que o y ele tem uma dispersão maior, ou seja, eu vou ter um erro maior e eu vou ter estimativa, é, uma estimativa ruim, tá? A mesma coisa que a gente percebeu aqui, a gente observa quando a relação ela é negativa, tá? Quando a relação é negativa, o meu coeficiente angular aqui, o A, ele é negativo. E também eu posso ter uma relação linear negativa fraca ou forte, né? Tendo as mesmas propriedades que a gente viu na anterior. Então, as relações lineares são essas duas, positiva e negativa. Já as não lineares têm vários tipos, tá? Uma que a gente vai estudar bastante agora, quando a gente for ver os métodos estatísticos para classificação, é essa relação polinomial, mais especificamente polinômio de grau 2, tá? Que cria essas parábolas. A gente vai ver que existem classificadores que têm um comportamento, né, que polinomial, e tem os classificadores que vão ter um comportamento linear. Tá? Então, assim, das correlações não lineares, eu tenho essa polinomial, que no caso, no exemplo, é um polinômio de grau 2. Eu tenho relações exponenciais, eu tenho, né, outros tipos de relações exponenciais. Eu tenho essa estrutura aqui, ela não interfere diretamente no valor, x não interfere diretamente no valor de y, mas x altera a variância de y. Então, assim, quanto maior é o x, maior a variância de y. Tá? Y continua sendo aleatório aqui em torno da média dele, mas como a dispersão vai aumentando conforme o valor de x vai aumentando, tá? Existem essas relações que são autocorrelacionadas também, mas não vem ao nosso. Isso daqui é a área, é a parte da área de estudo de séries temporais e sobrevivência, tá? Que usam esse tipo de abordagem. A gente não vai ver isso daqui, não. Quer dizer, a gente vai ver, mas bem básico. Ah, deixa eu ver o que mais que tem aqui pra gente conversar. Tá, isso daqui que vai ser importante pra gente. Existe uma medida, né, matemática para que a gente não fique somente dependendo de uma análise gráfica. Então, existe uma medida para determinar o grau de relação entre as variáveis. E o primeiro
e a primeira medida que a gente estuda é a covariância. A covariância ela mede o grau de variação ou de dispersão conjunta entre duas variáveis, tá? A fórmula dela é um pouquinho parecida com a do estimador da variância, tá? Só que ao invés de ser xi menos x barra ao quadrado, ela é xi menos x barra multiplicando y menos y barra, tá? E dessa forma aqui eu calculo é, qual é o grau de dispersão, né? O quanto ele vai estar disperso ali em torno de suas respectivas médias, tanto da variável x quanto em relação a y. E essa medida, ela é uma medida que está na reta, tá? Ela pode assumir qualquer valor real. Então, quando ela é zero, a gente diz que as variáveis são linearmente, linearmente independentes, ou seja, a variância para ela ser zero tem que ocorrer esse caso aqui, ó. Esse aqui, ó. Não existe uma relação entre as duas variáveis, tá? Só que eu esqueci de comentar com vocês, na hora da definição de covariância, é que ela é uma medida que supõe que os dados são linearmente dependentes, ou seja, que existe uma relação linear entre x e y. Então, quando a covariância é igual a zero, então significa que x e y não têm relação nenhuma, tá? Eles só não têm uma relação linear. Então pode acontecer de ter uma relação não linear, como uma polinomial, e a covariância ser zero. Desculpa. Pode ter uma relação exponencial e a covariância vai ser zero, tá? Ou aproximadamente zero. Então, assim, a covariância está medindo o grau de relação linear. Quando ela é negativa, então eu tenho uma relação, né, uma possível relação linear negativa. E se a covariância for um número positivo, então eu tenho uma relação positiva entre x e y. A relação negativa significa que eu tenho uma relação inversamente proporcional, ou seja, quando o valor de uma cresce, a outra diminui. Agora, quando ela é positiva, a relação é diretamente proporcional, ou seja, quando x aumenta, y aumenta também, tá? Ou quando x diminui, y diminui também. E essa é a relação. Mas analisar a covariância é um pouco complicado porque ela depende da unidade de grandeza da variável que a gente está observando, tá? E apesar dela dizer para a gente quando existe ou não a possibilidade de ter uma relação linear, e mesmo que ela indique qual é o tipo de relação, ela não me dá nenhuma informação sobre a intensidade dessa relação. Então, mesmo que eu saiba que ela é uma relação positiva ou negativa, eu não sei se é fraca ou forte, tá? É, uma das coisas que a gente vai usar muito aqui em relação à covariância é a matriz de covariâncias, ou seja, a matriz formada pelas covariâncias. Só um instante. Voltando aqui. Então, assim, a matriz de covariância, como o nome está dizendo, é uma matriz que é formada por todas as variâncias de duas em duas, né, variáveis. Então, ela vai ser uma matriz de ordem P, onde P é o número de variáveis que eu tenho no meu vetor de características. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho cinco variáveis: comprimento do voo, né, a distância do voo, velocidade do avião, custo por tonelada, receita por tonelada e o total de ativos é, que o avião está comportando ali. Então, assim, ela é composta.
por uma matriz. Se vocês observarem bem, ela tem algumas características importantes. A primeira delas, ela é uma matriz quadrada, tá? Ou seja, ela sempre é uma matriz de ordem P por P. A outra é que ela é uma matriz simétrica, ou seja, o AIJ dessa matriz é igual a AJI, ou seja, aqui na primeira linha, na segunda coluna, esse valor vai ser igual ao segunda linha, primeira coluna. Primeira linha, terceira coluna vai ser igual a terceira linha, primeira coluna. Tá? Então ela vai ter essa propriedade simétrica dela. Tá? Outra propriedade importante aqui para a gente, guardem bem isso, tá? É que esse tipo de matriz, ela é uma matriz positiva definida, ela sempre vai ter um determinante diferente de zero. Consequentemente, ela é uma matriz que sempre tem inversa, tá? Mas isso só funciona na geral, assim, essa definição é por conta da definição matemática dela, tá? Mas em algumas situações, dependendo da linguagem de programação que a gente está usando, ou até mesmo de uma questão numérica, né, do computador tratar os dados, às vezes acontece que essa matriz ela não tem inversa, tá? Ela não consegue ser inversível. E aí dá um problema terrível, porque teoricamente essa matriz ela é inversível. Então, quando eu estou fazendo minhas contas, né, para criar um classificador novo, eu estou considerando que a inversa dessa matriz existe. Aí, se na prática essa inversa não existir, o que que a gente faz? Isso tudo a gente vai ver no decorrer do curso, e esse daqui vai ser um fator muito importante aqui para a gente, para o estudo dos métodos de machine learning estatístico, tá? Então, guardem bem essa informação de que essa matriz sempre é inversível, né? Não singular. Bom, como eu falei agora, a medida de covariância ela não expressa a intensidade que tem a relação entre as duas variáveis. E para que a gente consiga mensurar esse grau, né, de correlação, ou seja, a intensidade da correlação entre duas variáveis, a gente usa uma estatística chamada coeficiente de correlação. Essa estatística nada mais é do que a, a razão, né, a divisão aqui entre a covariância e a raiz quadrada da variância de cada uma dessas variáveis, ou seja, é o produto aqui dos desvios padrão. Então, eu vou dividir a covariância pelos desvios padrão, e isso vai me dar uma medida que não é, é um número real, tá? Esse ρ aqui é um ρ de xy. Ele é, ele está na reta, mas ele está num conjunto limitado da reta. Ele está entre -1 e 1, tá? Intervalo fechado, tá? Cochete -1 e cochete 1. E aí ele tem propriedades semelhantes da covariância, né? Até porque ele é função da covariância. Então, novamente, quando o coeficiente de variação for zero, ele só vai ser zero quando a covariância for zero, tá? Então, covariância zero, eu não tenho nenhum tipo de relação aparente. No nosso caso aqui, a gente vai dizer que não existe uma relação linear entre as variáveis, tá? Então, a gente diz que elas são linearmente independentes. Da mesma forma como a covariância
é, é observada em relação ao valor positivo e negativo, o coeficiente de, de correlação também. Então, aqui, o coeficiente de correlação ser menor do que zero significa que a relação entre as duas variáveis são inversamente proporcionais, ou seja, negativa. Quando ele é positivo, ou seja, maior que zero, eu tenho uma relação positiva entre x e y, que é diretamente proporcional. Aí sim vem a ideia de como a gente mensurar o grau de correlação, né? O grau de a intensidade da relação linear entre as variáveis. Então, assim, eu coloquei aqui em módulo, né? Porque ele pode tanto assumir valores positivos quanto negativos. Então, se eu estou falando aqui desse intervalo de zero a meio, ele vale também para o intervalo de menos meio até zero, tá? Por conta desse módulo aqui. Então fica assim, quando o módulo do coeficiente de correlação está entre zero e meio, a gente considera essa correlação fraca, tá? Correlação fraca quer dizer que os dados podem, as variáveis podem ser linearmente independentes, ou seja, não ter correlação entre elas, quanto podem ter uma correlação não linear, tá? Então, quando você calcular o coeficiente de correlação de variáveis que têm uma relação não linear, eles vão ter uma coeficiente de correlação fraco, tá? Pequeno. Quando é que eu começo a ver uma relação linear já aparente? É entre 0,5 e 0,7. Então, quando você estiver dentro desse intervalo, você já começa a ter ali um pouquinho de correlação linear, tá? Que seria o caso desse gráfico aqui. Passei demais. Desse gráfico aqui, ó. Ele teria uma correlação ali entre 0,5 e 0,7. E esse aqui teria um coeficiente de correlação maior do que 0,7, tá? Nesse caso, ele é quando a relação é positiva e assim vai ser negativa, tá? Então, o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai montar uma matriz semelhante à matriz de covariância, que tem as mesmas propriedades, é uma matriz que está errado, tá? Não é matriz de covariâncias, é matriz de correlações, tá? Todos os objetos da matriz de correlações são a correlação entre duas variáveis. É, elas têm a seguinte propriedade: elas ainda são quadradas, ou seja, uma matriz de ordem P por P. Elas são simétricas, tá? Você vai ver que aqui o valor do, o valor do A12 é igual ao do A21. Aqui do A13 é igual ao A31 e assim por diante. Uma coisa que eu esqueci de falar na covariância é sobre o que eu tenho dentro da diagonal principal dessa matriz, tá? Ou seja, esses valores aqui, ó. O que está dentro dessa diagonal principal da matriz é chamado de variância, tá? É a nossa variância que a gente já calculou. Como é que a gente sabe disso? Se a gente olhar aqui, quando eu tenho a covariância entre x e x, ou seja, entre a mesma variância, entre a mesma variável, eu vou ter aqui, ó, xi menos x barra, xi menos x barra. Então, multiplicando isso, vai ser xi menos x barra ao quadrado, ou seja, eu tenho a definição de variância. Então, aqui na diagonal principal, eu vou ter sempre as variâncias e fora é que eu vou ter as covariâncias. Eu vou ter
uma semelhança aqui na correlação. Vocês vão ver que na diagonal principal dessa matriz sempre vai ter o número um. Sempre, tá? Por quê? Significa que a relação de uma variável com ela mesma é uma relação perfeita, né? Qual é a relação de x com x? Ela é de um para um, né? X igual a x. Então, por isso a o coeficiente de correlação ele é um. Mas matematicamente a gente consegue entender isso daqui também. Aqui é a definição. Lembram que aqui é a covariância? Então, quando o y aqui for o x, né? Então vai ficar a variância. E aqui vai ficar o desvio padrão de x e aqui o desvio padrão de x. O desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de x é a variância de x. Então vai ter variância sobre variância, dividindo dá 1. Ou seja, eu vou ter dois valores iguais no numerador e no denominador quando eu calcular o coeficiente de correlação da mesma variável. Tá? Por isso que aqui é sempre 1. Tá? Fora que eu tenho as correlações, então elas vão estar entre -1 e 1. Tá? Aqui, ó, ela é 1, não tem nenhuma -1, mas essa 1 aqui significa que a relação linear é perfeita entre as duas variáveis. Tá? Agora, aqui, ó, 0,9 é uma correlação positiva e forte. Então, a velocidade do avião e o alcance dele, né, o quanto ele consegue voar, são é uma relação linear e uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a velocidade do avião, mais longe ele consegue chegar. Ou quanto mais longe o avião consegue chegar, ele precisa de uma velocidade maior, tá? Então é assim que a gente interpreta os dois valores. Agora, quando está negativo, aí é o, é o entendimento contrário. Então, aqui, ó, quanto maior é o custo por tonelada de carga, menor vai ser a distância do voo, né? Quanto maior o custo, menor vai ser o voo. Ou então, quanto maior a distância do voo, menor vai ser o custo por tonelada. Tá? Então a gente interpreta desse jeito. O que vai ser interessante para a gente aqui em relação ao machine learning é que a gente vai usar essas matrizes para identificar o tipo de relação das variáveis. Se essas variáveis tiverem relações lineares, existem um grupo de funções especificamente para modelar esse tipo de situação. E aí a gente vai para um tipo de classificador específico, que é justamente os classificadores que a gente vai ver hoje, que são os classificadores, né, usando a regra de Bayes, classificador de Bayes, e eles são construídos a partir de uma distribuição normal, ou T também, tá? Bom, para exemplificar o coeficiente de coeficiente não, desculpa, o classificador de Bayes, vamos olhar para essas duas imagens que está aparecendo aí na tela de vocês. Uma eu tenho é, é o mesmo ator nas duas imagens, tá? É a mesma pessoa, só que eles estão em idades diferentes, tá? Esse aqui sendo mais, o da esquerda sendo mais velho do que o da direita. Digamos que essa imagem aqui é o nossa
é o nosso dado, né, o nosso vetor de características sobre um determinado objeto, que é essa pessoa, tá? E essa outra aqui é um outro vetor, né, com as características aqui, mas de um outro objeto, né, do objeto é o mesmo ator, só que em épocas diferentes. Então, tem dois objetos. As imagens têm o mesmo tamanho, então aí eu vou ter o, o vetor de característica vai ser do mesmo tamanho, vai ser um tamanho P, tá? E aí eu quero classificar esse primeiro objeto e esse segundo objeto em duas classes. A pergunta é: qual indivíduo pertence ao grupo de idade próximo aos 40 e qual indivíduo pertence ao grupo de idade próximo a 60 anos? Ou seja, tem uma classe de objetos de pessoas com 40 anos, com imagens de pessoas com 40 anos, e eu tenho um grupo de pessoas com as imagens de 60 anos. Tá? O que, que a gente vai classificar? Esse primeiro, a gente vai classificá-lo como sendo do grupo com 40 anos ou com o grupo de 60 anos. Se a gente analisar bem, a gente vai dizer que essa foto é referente a uma pessoa com uma idade aproximadamente de 60 anos. Por quê? Porque quando a gente olha para ela, a gente percebe algumas características no rosto do ator aqui. A gente percebe que ele já tem os cabelos brancos, tá? Cabelo branco é um sinal, né, de pessoas com idade mais avançada, né, que o cabelo já perde melanina e começa a ficar branco. Você tem algumas marcas, né, no rosto da pessoa, rugas, esse tipo de coisa, que é característico de pessoas, né, nessa idade aqui, na terceira idade. Então, assim, só olhando para o rosto do ator, a gente consegue identificar que ele é mais provável que ele seja do grupo de 60 anos do que dele ser de 40 anos, porque as características dele são mais semelhantes à das pessoas de 60 anos. Então, isso que a gente está fazendo aqui é exatamente o classificador de Bayes. O classificador de Bayes ele vai olhar para as características e vai dizer, olha, esse daqui tem probabilidade maior de ser da classe de 60 anos do que da classe de 40 anos. Já quando a gente olhar para essa outra imagem, a gente vai olhar de novo o rosto da pessoa, vai ver que ela está com os cabelos pretos, né, todos pretos. Tem algumas expressões de idade? Tem. Não é uma pessoa tão jovem, não é uma pessoa, sei lá, de 20 anos, 18 anos, né? Então ele tem uma característica aqui mais provável de uma pessoa com 40 anos, tá? Existem pessoas que são jovens, mas têm essas mesmas características nessa primeira foto? Tem, tá? Existem pessoas que com menos de 60 anos ali, até com na casa dos 20, que a pessoa tem cabelos brancos, né? Tem alguma uma característica genética de ter, né, esse cabelos brancos, mesmo nessa idade. Aí tem também, pode ser que a pessoa tenha rugas e expressões, né, que parecem de uma pessoa mais idosa. Só que esse tipo de característica ela é comum de se observar? Não, a gente não vê muitas pessoas jovens de cabelo branco. A gente vê mais pessoas idosas de cabelo branco, né, e com rugas. Então, apesar de a gente não ter certeza total se o rosto dessa pessoa é de uma pessoa de 60 anos, mas a gente diz que é muito mais provável que ele seja de 60 anos do que de 40. E essa outra pessoa, é possível que ele tenha 60 anos? Também. Tem pessoas que são, né, que dificilmente têm características de pessoas mais idosas, né? Tem ali uma condição genética que parece que a pessoa é bem mais jovem, tá? Isso não só na casa dos 60 anos, mas vocês podem ver que tem pessoas, sei lá, de 20 e poucos, 30 anos que parecem muito mais jovens. Então isso pode acontecer também, tá? Mas
é mais provável que ele seja de 40 anos do que de 60 anos, tá? Então, é assim que o classificador de Bayes ele funciona. Então, tem alguns conceitos que eu não lembro, acho que sim, acho que a gente já conversou aqui no curso, mas vou revisar aqui para a gente lembrar. O primeiro conceito é sobre similaridade, ou seja, é, o grau de semelhança entre dois objetos de estudo, tá? O quanto eles são parecidos. As classes vão ser os agrupamentos de objetos, né? Vão ser aquelas partições no espaço das características que vão representar um determinado grupo ou agrupamento. Padrões vão ser qualquer características físicas, então a gente usou aqui cabelo branco e cabelo preto como um padrão. Então, cabelo branco é um padrão referente à classe de 60 anos, cabelo preto é referente à classe de 40 anos. E esses padrões são usados para classificar um objeto e o outro, tá? Em uma classe ou outra. Eu estou falando aqui classes sempre, toda vez duas classes, né? Mas, desculpa. É, não quer dizer que machine learning sempre vou ter duas classes. Não, a gente pode ter muitas classes, tá? Não tem um limite de classes, não. Podem ter bastante. Bom, e como a gente já sabe, as características são as variáveis, né, que a gente observa nos objetos de estudo. Na estatística, no resto dos cursos de estatística, a gente vê o nome de variável, mas aqui em Machine Learning o pessoal gosta de usar a palavra característica, né, ou feature, né, em inglês, é, que, é, que é mais comum, né? É, e assim, só relembrando mesmo, o vetor formado por todas essas características é o vetor de características, ou o vetor de variáveis. E o espaço onde esse vetor assume valores é chamado de espaço das características. Isso a gente já falou aqui. Bom, a definição de supervisionada e não supervisionada a gente já sabe também. E aqui sim vem o classificador de Bayes. E aí eu vou voltar para esse slide. O que é de fato o classificador de Bayes? Ele é uma regra que diz aloque a, o objeto numa classe se a probabilidade dele pertencer a essa classe for maior do que a probabilidade dele pertencer às demais classes. Então, isso é o classificador de Bayes. E como é que eu traduzo matematicamente essa ideia? Então, vai ser assim: um objeto X ele vai passar por essa regra R estrela, ele vai associar esse objeto à classe K, dado que essa probabilidade aqui sobre a classe K é a maior em relação a todas as probabilidades aqui para cada um valor de J, tá? Só que o que eu tenho aqui nesse produto entre dessas duas quantidades, né? Isso daqui é a probabilidade, é chamado de probabilidade a posteriori da classe J, ou seja, é a probabilidade, dado que eu observei X, né, a probabilidade dele pertencer à classe J é dado por esse produto. Esse produto é composto por duas funções. A primeira função é essa f de j. Essa f de j vai ser uma distribuição de probabilidade que a gente vai colocar aqui, ou seja, a gente vai pegar uma função, substituir aqui, para construir o nosso classificador. E essa função, ela tem o papel de calcular a semelhança, né, a similaridade de x com os objetos de j. Ou seja, eu vou pegar esse x, eu vou dizer, vou comparar com os objetos de j
E f de x de j fj de x, né, vai ser o grau de semelhança ou de similaridade entre o x, que é a nova observação, e os objetos que estão em j. Tá? Então, isso daqui é a nossa função de similaridade, como a gente comentou aqui em cima. Similaridade é o quanto um objeto é semelhante ao outro. Então, quem vai fazer o papel de calcular matematicamente essa semelhança é essa função. Tá? Essa outra função, π de j, ele calcula a probabilidade, uma probabilidade natural da pessoa, desprezando qualquer característica em relação a ela. Se a gente não souber nada sobre o nosso objeto de estudo, a gente vai classificá-lo na classe J de acordo com a probabilidade dos objetos serem oriundos da classe J. Então, digamos assim, é, eu vou no centro de Manaus, eu vou perguntar se as pessoas, qual é a nacionalidade das pessoas, tá? E aí eu encontro, converso com um monte de pessoas, tenho as informações, mas eu paro e vou conversar com uma determinada pessoa que eu não vou ter informação nenhuma dela, eu não vou vê-la, tá? Não vou saber nenhuma característica física dela, não vou saber nada sobre como ela fala, eu não vou conseguir identificar o idioma, é, eu não vou conseguir identificar nada sobre essa pessoa, nenhuma característica. Se vocês têm esse objeto, essa pessoa, né, que você não sabe nada sobre ela, nenhuma informação sobre ela, você classifica e você tivesse que classificar essa pessoa, você classificaria como brasileiro ou como estrangeiro? Fica a pergunta. A gente classificaria ela como Brasileiro. brasileira. Isso, brasileira. Por quê? É mais provável você ir no centro e encontrar um brasileiro do que ir no centro e encontrar um estrangeiro, tá? A não ser que ele fale em outro idioma, né? Pois é, mas aí você observou uma característica, entendeu? Uhum. Aqui a gente não sabe nada da pessoa. A gente Ah, não viu nenhuma característica dela, né? Porque tem pessoas que a gente olha, isso daí é gringo, né? Estrangeiro. Ah, essa pessoa é amazonense. Ah, essa pessoa tem cara lá, sei lá de era alemã. do Sudeste, Sul. Então, tem essa. A gente não tem essa informação de X, né? Então, você Uhum. vai classificar a pessoa como brasileira porque a probabilidade de uma pessoa, naturalmente, uma pessoa aleatória do centro ser brasileira é maior do que ser de um estrangeiro. Ou seja, π, π da classe brasileiro é maior do que o π da classe estrangeiro, tá bom? Então esse π é essa probabilidade. Eu não tenho nenhuma informação sobre o indivíduo, mas eu sei que a maioria das pessoas são brasileiras, então classifico lá. Então é essa informação. O problema dessa informação é que ela carrega consigo um preconceito, né? Não é um preconceito de discriminação, não, gente. É um pré-conceito. É um conceito formado, né, antes de você ter qualquer interação com a pessoa ou objeto. Essa informação aqui que vem, né, ela pode vir, na verdade, com um preconceito ou com um viés, digamos assim. Por exemplo, nesse caso, é, a diferença entre o número de brasileiros e estrangeiros é muito grande, tá? Então pode ser que você observe uma pessoa aqui, X, que parece muito, a aparência dela, né, ela falando português e tudo mais, parece um brasileiro. Ela parece muito um brasileiro, mas digamos que ela seja estrangeira, tá? Ela fisicamente, ou seja, as características dela apontam que ela é uma pessoa brasileira.
mas na verdade ela é estrangeira, tá? O que que vai acontecer com isso? A F do conjunto brasileiro de X e a F do estrangeiro de X vão ser valores aproximados, tá? Então elas não vão te dar muita informação sobre isso. Aí o que que você vai fazer? Você vai classificar, aí como elas vão ser próximas, imaginem que elas são uma constante, C aqui, tá? Substitui f de j por um C. Aí C, π de j. Aí o que que a gente vai fazer? Ah, se C é constante, né, em relação a essa maximização, o que vai definir quem vai ser a máxima probabilidade vai ser o π, ou seja, vai ser uma informação a priori, né, essa informação sem tendo esse viés, né, esse preconceito. Então eu vou classificá-la a pessoa como brasileira, porque é mais provável que ela seja brasileira do que estrangeira. Então aí tem esse problema do PDJ aqui, né, influenciar demais na decisão de F, na decisão, né, do nosso classificador de Bayes. Então assim, além de é, ele trazer essa interpretação, né, para a gente, matematicamente a estimação desse PDJ é feita por proporção. E proporção ela é uma medida, como eu posso dizer, ela é influenciável pelo número de objetos, né, de uma determinada classe. Então, não é interessante para eu pessoalmente, né, quando eu estou trabalhando com machine learning, eu não gosto de levar em consideração esse pi, tá? Porque às vezes ele muda completamente a estrutura da decisão. E aí eu passo a usar um outro classificador baseado no classificador de Bayes, que é eu simplesmente esquecer esse pi de j, tá? Que é chamado de o classificador de máxima densidade a posteriori, ou posterior. O que que ele me diz? Eu vou classificar um objeto X na classe K, tal que X seja mais semelhante à classe K do que qualquer outra classe J, certo? Então, o máximo de f de j vai ser f de j não é uma medida de similaridade. Então, quanto maior a similaridade, mais provável esse objeto é daquela classe. Então, a maior similaridade aqui vai ser quando x for comparado com os objetos que estão na classe K. Então, eu vou classificar o x como sendo da classe K, tá? Então, assim, eu só estou levando em consideração a medida de similaridade. Eu não estou levando em consideração qualquer outro fator. Então, eu vejo, se o x parece com K, ele vai para K. Se x parece com J, ele vai para a classe J, tá? Então, funciona assim. Bom, mas a gente vai olhar os dois classificadores, tá? A gente vai usar os dois e ver se tem alguma diferença ou não no número de classificações. Quando o número é, aí eu peço que vocês anotem porque eu não tenho isso em lugar nenhum aqui escrito. É que quando x, desculpa, quando o número de objetos em uma classe tiver um tamanho aproximado das outras classes, esse PDJ quase não vai influenciar, tá? Então, quando eu tenho um conjunto de dados assim, quando eu tenho quando eu tenho aqui uma situação de três classes, tá?
Ô, droga. Não era azul, não era preto. Pronto, eu tenho três classes. É, se eu tiver aqui no meu conjunto de dados, né, para eu testar, para eu construir meu classificador, aqui, cinco observações da classe vermelha, quatro observações da classe azul e seis aqui da classe verde, tá? Então eu tenho aqui ó, N1 é igual a 5, é N minúsculo, tá? N2 igual a 4, N3 igual a 6. Então, quando a gente calcular o π, né, de cada um, vai ficar assim. É, π1 vai ser, aqui vai dar 9, 15, 5 sobre 15, que é um terço, né? Aqui π2 vai dar 4 sobre 15, π3 vai ser 6 sobre 15. Se a gente calcular isso daqui, vão ser é, proporções semelhantes, né? Vão ser valores. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui é 0,33. Esse aqui dá quanto? 0,26 e 0,4. 0,26, 0,4, tá? Essas proporções são valores próximos, tá? Não tem muita diferença, não. Então elas não vão influenciar tanto assim no poder de decisão. E assim, quando eu tenho é, esse cenário, a gente diz que o nosso experimento ele é, oh, coisa, sai daqui. Ele é um experimento balanceado, tá? Ah, droga. Tá, mas é isso daí. É, então, quando eu tenho, é, a- quando eu tiver o tamanho, né, de amostra para cada uma da classe iguais, todos iguais, eu tenho um experimento balanceado. Nesse caso aqui, eles não são iguais, mas são aproximados. Então, eu tenho um experimento aproximadamente balanceado, tá bom? Então, quando eu tenho esse tipo de experimento, é muito bom pro método, porque o classificador de Bayes, porque π aqui ele não vai ter uma importância tão grande, tá? Mas ele ainda vai ser uma quantidade interessante de se colocar aí. Agora, quando a gente tem o oposto, ou seja, um experimento desbalanceado, que é quando eu tenho aqui, ó, muitas informações sobre uma classe
e poucas informações sobre as outras. Então, nesse caso, eu tenho um experimento não balanceado, tá? Em experimentos não balanceados, o, o valor de π ele atrapalha, mas em um experimento balanceado ele não atrapalha. Por isso que é o ideal de quando você construir um método de machine learning, isso vale para classificador estatístico, vale para classificador heurístico também, tá? Principalmente redes neurais. É bom que você tenha um experimento balanceado, ou seja, número de observações iguais, né, ou aproximadamente iguais em cada classe. Então anotem isso daí que vai ser importante. Bom, então aqui, tanto no nosso classificador original quanto no de máxima densidade post a posteriori, a gente vai precisar calcular essas quantidades, né? No caso do PJ, eu já falei para vocês que é uma proporção, né? Que é como a gente fez ainda agora aqui no desenho, né? A gente pegou o número de observações em cada um e dividiu pelo total. Aí eu tenho os valores, né, de π. Agora, essa f de j, que é essa função, né, de verossimilhança, tá? É, é que a gente precisa estimar. E existem diversas metodologias para estimar isso daqui, tá? Existe o método não paramétrico, existe o método paramétrico clássico e existe o método paramétrico bayesiano. Então, e tem outros métodos também, tá? Tem métodos heurísticos, tem métodos matemáticos e tudo mais. Mas na estatística a gente vê só esses três, que é o método não paramétrico, o método paramétrico clássico e o método paramétrico bayesiano. Qual que a gente vai usar aqui? A gente vai usar... Ah, tem os semiparamétricos também, mas isso daí é uma discussão mais para frente. O que a gente vai usar agora é o método paramétrico clássico. O que é o método paramétrico? O método paramétrico é eu chegar e assumir que aquela função fj ela é uma função desse tipo aqui, ó. Uma função que depende de quantidades que estão relacionadas com a população, que a gente chama de parâmetros, tá? E na prática esses parâmetros são desconhecidos. Então o que a gente faz é assumir que aquele f de j é essa função grandona aqui que vocês estão vendo, tá? Por que ele é paramétrico? Porque ele vai depender, o cálculo disso daqui, da f de j, vai depender dos valores de mi e de sigma que estão aqui, tá? De acordo com o mi e o sigma, o valor de x tem um determinado valor. Ele depende desses valores, tá? Ele vai ter, se eu mudar mi, a f de x vai ser um valor diferente. Então, por isso que é chamado de um método paramétrico, né? Porque ele vai depender de parâmetros aqui, de uma função que depende de parâmetros. Bom, e como é que a gente faz na prática? A gente impõe a distribuição aos dados, ou seja, eu chego e digo, ah, vou usar a distribuição normal multivariada, que é o nosso caso aqui, essa função. E aí a gente vai atrás dos valores de parâmetros que fazem com que a... eu vou encontrar mi e sigma aqui no caso, tal que eles representem bem a classe para a gente. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um desenho, esse desenho que está aqui, tá? Eu gerei aqui pontos de uma normal multivariada com, com mi, né, com média 0, 0, tá? Então ela está centrada na, nos eixos, no ponto 0, 0, tá? Bem na origem. E ela tem aqui uma matriz sigma, que é a nossa matriz
fiz errado. Vocês estão conseguindo, né, enxergar como se fosse uma matriz? Deixa eu colocar aqui que é melhor. Pronto, uma matriz, tá? Com aquelas características, né? Na diagonal principal, as variâncias e fora as covariâncias. Sendo que as covariâncias elas vão ser simétricas. Então, o que, que a gente faz? Eu tenho na prática esses dados, tá? Eu não sei, né, de que população eles vieram. O que eu vou fazer é dizer que eles têm distribuição normal, tá? Eu vou impor isso. Então, eu vou impor o fato que eles têm distribuição normal e aí eu vou procurar mi e sigma de tal forma que se adequem melhor a esses dados. Então, por exemplo, vou colocar aqui, deixa eu só aumentar os limites. Eu voltei a gravar, voltei. Tá gravando. Deixa eu só aumentar os limites para ficar melhor da gente enxergar isso daqui. Então, vou colocar aqui um menos 5, 5. Então, vai ficar assim, tá? E aí eu vou procurar um valor de mi e um valor de sigma que eu consiga descrever esses dados probabilisticamente. Então, podem ser vários vários valores para essas funções, tá? Mas aqui eu vou usar o método de estimação que a gente vai. Vocês vão ver em inferência, ou já estão vendo. E aí, dentro desse algoritmo aqui, eu estou calculando aqui, ó, é, as médias da coluna de U é a nossa matriz de dados, tá? E esse COV é o estimador da matriz de covariâncias. Então, aqui eu tenho os estimadores tanto do vetor μ quanto da matriz sigma. Então, eu fiz esse passo. Disse que esses dados vão ser descritos por uma distribuição normal. E depois eu procuro os valores de parâmetros, né, dos parâmetros, que fazem com que isso daqui seja é, bem explicado ou seja bem ajustado, né? O termo é esse, né? Ajustado aos dados. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico de contorno. Esse gráfico de contorno é um contorno onde ele mensura a probabilidade, né? Usando essas elipses. Então, a elipse mais interna aqui é a que tem maior probabilidade. E as elipses mais externas, elas vão ter probabilidade menores, tá? Então, quanto mais próximo do centro, maior a probabilidade, quanto mais longe do centro, menor é a probabilidade. Então, vocês conseguem ver aqui que para esses dois valores dos parâmetros, essa função está descrevendo o comportamento probabilístico, né, dos dados de forma coerente, né, uma forma adequada. Diferente se fosse assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele está descrevendo bem os dados? Não, tá? Por quê? Ele está atribuindo muita probabilidade para regiões que eu não tenho pontos, ou seja, pontos que não têm. é, Pode falar. Não, professor, abri sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, assim,
aqui essa função não está descrevendo muito bem, tá? Porque eu estou dando probabilidade aqui para pontos que não tem nada, não tem observação nenhuma, tá? Ela está muito ampla, então não está legal, tá? Ou pode acontecer isso daqui também. O que que aconteceu? Ah, tá. Deixa eu limpar aqui o plot. Ó, essa função ela está descrevendo bem os dados? Não, nem um pouco, tá? Não ficou legal. Diferente se eu. Diferente se eu fizer isso. Então, assim, a função azul está descrevendo bem os nossos dados, a função vermelha não está, tá? Mas percebe que a função vermelha e a função azul têm o mesmo formato, formatos de elipses? O que muda entre uma e outra são os valores dos parâmetros, tá? Então, assim, a gente impõe a função, porque de acordo com a função a gente tem um determinado formato, e esse formato ele tem que ser o formato que os dados estão apresentando aqui, para ele descrever bem, tá? Os dados, se a gente olhar só os pontos pretos, dá para imaginar que eles formam uma elipse aqui, tá? Então, funções que são baseadas em elipses são, são funções elípticas, então elas vão descrever bem dados que têm esse comportamento elíptico também, tá? Então, qual é a dificuldade do classificador de Bayes? É esse trabalho que a gente teve aqui. A gente precisa impor uma distribuição adequada para os dados e as estimativas dos parâmetros têm que ser boa para que essa função descreva corretamente os dados. Se a gente não tem isso, a gente vai ter um classificador ruim, tá? Naquele caso, o conjunto de dados estava tranquilo, né? Estava tava fácil de identificar. Eu vou colocar aqui uma outra situação, só para a gente encerrar. É, isso aqui, ó. Digamos que eu tenho os dados que têm esse comportamento aqui.
O ajuste dessa função normal foi adequado para esse comportamento de dados? Não, porque eles não têm um comportamento elíptico. Então não faz sentido eu usar uma função elíptica para isso, tá? Aqui vai acontecer vários problemas. Primeiro, a, a região de maior densidade, ou seja, essa primeira elipse aqui, mais central, é onde tem mais probabilidade, é uma região que não tem pontos, tá? Você olha aqui e vê que não tem nenhum ponto aqui. Mas aqui é a região de máxima densidade. E você vê também para outras regiões, né? Aqui, ó, entre essas esses dois aglomerados de ponto, você vai ver que nessa região ele está estimando uma região que tem probabilidade quase zero, né? Uma baixa probabilidade, ele está atribuindo uma probabilidade alta. Ou seja, se eu tivesse um ponto aqui de uma segunda classe, né? Uma outra classe, ele ia ser classificado como sendo dessa classe porque essa função está pegando ele é, desde sem que ele é, tenha de fato uma medida de similaridade alta com os dados. Então, eu estou tendo uma similaridade fake aí, digamos assim. Tá? É, e aí eu também tenho essa outra região aqui, ó, que eu estou tendo uma probabilidade e eu não tenho esse tipo de, eu não tenho pontos aqui, tá? Outra coisa, se você olhar bem, se você olhar separado esses dois aglomerados, vocês vão ver que tem uma relação linear positiva entre as duas variáveis, né? Mas a nossa elipse aqui, ela tá assim com o eixo principal dela, o maior eixo, no sentido para baixo, assim, no sentido negativo, né? Então, ele, ela tá me dizendo aqui que os dados têm um comportamento é, linear negativo, quanto na verdade os dados têm uma relação linear positiva, tá? Então, o que que a gente vai estudar em aprendizado de máquina estatística? Quais são as funções que vão se adaptar melhor a vários tipos de cenários possíveis, tá? E quais são as formas que a gente vai lidar com os conjuntos de dados para evitar esse tipo de situação, que é o que a gente chama de overfitting, né? Que eu estou dando uma densidade muito alta para locais que têm baixa probabilidade. E locais que têm uma grande densidade de ponto, eu estou dando uma baixa probabilidade. Isso aí é uma subestimação. Né? Então, o estudo do que a gente vai fazer é exatamente isso. Quais são as funções aqui que vão ser mais adequadas para eu substituir aqui no meu classificador de Bayes, tá bom? E a partir dessas funções a gente constrói métodos de machine learning, ok? Vou encerrar a aula por aqui, vou interromper a gravação.